Boa noite, queridas e queridos. Sejam muito bem-vindos à nossa sala de espera do blog Queria Ser Psicóloga, mas Sou Paciente. E hoje nós vamos falar sobre culpa. Você se sente culpado por alguma coisa? Conta pra gente aí nos comentários. Michele já tá aí? Mi? Oi? Oi, e aí? Oi, tudo bem? E aí, como é que tu tá? Como passou a semana? Altos e baixos, mas nada não previsto, assim, nada que a gente não saiba que vai passar. Mas uma semana um pouquinho mais tensa devido ao contexto, né? Que a gente não consegue se afastar muito, mas nada fora do previsto ou do que a gente já está acostumado, né? E deu para superar? Também. Foi uma semana um pouco de rotina, deu para manter. Tivemos festa de aniversário surpresa do sábado, da Carol. É verdade. Aí. E estava muito legal também. Acho que foi... A gente vai pegando o ritmo, né? Vai aprendendo, acho que a viver nessa loucura toda. Vai se adaptando, na verdade, né? Sim, exatamente. Vão reformar meu banheiro. Mas eu conto depois, né? Não ficar contando isso na live. Bom, vamos lá, então. Tô ansiosa por notícias. Anota aí pra gente conversar depois. Bom, gente, mas antes de começar a falar sobre a culpa, eu quero pedir para vocês curtirem a nossa página lá no Facebook, né? E, é claro, acompanhar o blog para ficar sabendo mais sobre os assuntos que a gente fala aqui e sobre muitas outras coisas também. Queria ser psicóloga, mas sou paciente. Não, desculpa. www.queriaserpsicóloga.com.br. É um nome um pouquinho mais curto. A gente está também no Instagram, @queria ser psicóloga. E ao longo da semana também várias pessoas pediram para a gente transmitir em outras redes, nas outras redes nossas. Só que eu tenho um problema que não existe um serviço que faça isso de graça. E a gente é contra a mercantilização das lives, é mentira, a gente não tem dinheiro mesmo. A gente é contra a mercantilização de qualquer coisa, mas não foi isso que impediu a gente de transmitir nas outras redes. No caso, a gente não tem. Não temos. Mas a gente, para tentar amenizar isso um pouquinho, a gente está subindo para o YouTube. Então, até o final de cada semana vai estar no YouTube. A estreia já está lá também. Se alguém perdeu e quiser ver, vale a pena, né? Foi uma boa estreia. Gente, bastante coisa para falar nisso. Vamos à culpa, então. E na live da semana passada também, um assunto que surgiu muito e que levou a gente a escolher esse tema hoje foi a culpa. Várias pessoas se sentindo culpadas por temas ligados a situações do dia a dia, ligados à quarentena, enfim. E se sentindo culpadas. A gente também se sente culpada, a gente achou um tema muito relevante e escolheu justamente por isso. Então, para começar a falar, acho que a gente deveria estabelecer o que é culpa. O problema é que é muito difícil definir um conceito de culpa, porque vai desde um conceito filosófico, bastante subjetivo, até um conceito jurídico, que é muito objetivo. Apesar de ser um sentimento que ele é muito... Quando a gente sente, ele é definido. Né? O sentir é muito definido, a gente sabe o que é, ele incomoda muito ali. E a culpa, ela é enfiada na gente, né? Desde que a gente nasce, praticamente. Por exemplo, faz parte da nossa formação, né, como ser social, mas, por exemplo, a gente aprende que a Eva mordeu a maçã e condenou toda a humanidade. Eu não sei exatamente a que ela condenou, né, se foi perpetuar a espécie, talvez, não sei. Mas a gente cresce com aquilo, com um pecado, a gente já nasce com um pecado, né, a gente já nasce culpado. E isso não é consciente, mas a gente nasce assim, acaba introjetando essas coisas, né. E ela sofreu um castigo terrível e a gente, né, vai pagar por isso também. E acaba sendo um mecanismo de controle social também, né.
o Freud, pai da psicanálise, ele dizia que a culpa é um maior entrave do processo civilizatório, falava isso. É que existe um antagonismo que é impossível de se resolver entre as exigências da nossa sociedade e a pulsão. Né? Tem um outro setor também de psicanalistas que fala que a culpa é um sentimento de grandeza, pode estar revelando um sentimento de grandeza, que é uma forma de o ser humano dissimular a sua condição de insignificância como ser humano. É interessante esse posicionamento. Mas o que eu sei mesmo é que é um mal-estar horrível, que tortura. Teve um comentário da semana passada que eu separei aqui, que foi da Ângela, e ela falou, que acho que é muito ilustrativo, ela falou assim, é que a culpa é por fazer, por não fazer, pela vida, pelo que falamos, pelo que não falamos. E é exatamente isso, porque comeu, porque não comeu, porque bebeu. E todo mundo aqui acho que fez planos para quarentena, né? Vou botar em dia a leitura, vou botar em dia a série, e aí o tempo foi passando e isso não aconteceu e foi gerando muita crise, né? E numa crise como a que a gente está vivendo, isso se transforma num monstro. Não são aquelas pequenas crises do dia a dia, né? Desculpa. E isso pode virar, assim, uma patologia, pode se transformar num adoecimento mental. Não para quem, não estou falando de quem já tem uma doença mental pré-existente, estou falando de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Eu vou falar um pouco do meu caso, né? Que a ideia é que a gente relatar e depois trocar uma ideia com o pessoal sobre isso, trocar essa experiência. Então, vou falar um pouco do meu caso. Essas pequenas culpas eu controlo bem. Não é que eu não sinta, né? Ai, não sou, fodona, não sente culpa, não. Não é isso. Mas controlo bem. E não é uma coisa que não foi fácil chegar aqui. Foi todo um trabalho em equipe com a minha psicóloga maravilhosa, Silmara Gandolf, se estiver vendo, beijão. Mas tem uma culpa que eu não consigo tirar. Ela vai e volta, e eu penso, eu racionalizo, e ela volta. E eu pensei muito. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, na verdade. Se eu conseguir aqui, tá, gente? Eu vou pedir desculpa antes se eu não conseguir, porque eu tô com um monitor só. E eu pensei muito se eu mostrava esse vídeo ou não, mas eu achei que eu não ia conseguir explicar o que tem aqui. Isso eu estava gravando, foi há mais ou menos um mês, pouco mais de um mês, eu estava gravando um vídeo sobre outra coisa, sobre prevenção do transtorno bipolar. E eu não conseguia de jeito nenhum. Aí, de repente, eu tive uma catarse. E descobri por que eu não estava conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, desculpa. Não, eu tive uma catarse, porque eu não conseguia gravar, porque eu ficava pensando. Voltando à plataforma gratuita, agora a Lu vai se sentir culpada, né? Eu fiquei vendo esse vídeo um tempão, várias vezes, para não chorar agora, não chorar aqui. E eu comecei aí eu comecei a falar e não desliguei a câmera e fiquei falando. Eu estava me sentindo. Eu não conseguia gravar porque eu achava que eu não tinha direito de estar falando sobre prevenção e transtorno bipolar, enquanto tinha um monte de gente que não tinha como se tratar, não tinha nem como começar um tratamento. E que estava adoecendo também, que não tinha como comer, que não tinha como. Não tinha acesso a coisas básicas de saúde, né? E ouvindo, foi uma semana que o Bolsonaro tinha falado várias, assim, tinha largado várias coisas. Foi na semana do Idaí. E aí foi isso. E eu comecei a chorar. Depois eu não consegui, eu acabei não fazendo o vídeo, não publicando o vídeo, não terminando o vídeo e tal. Mas isso é uma coisa que me pega muito, assim.
hoje em dia eu não paraliso, né, por causa disso, é claro, mas acho que se fosse um tempo atrás, talvez uns anos atrás, acho que se eu tivesse num outro estágio de tratamento e tal, acho que poderia ser um gatilho, não é um gatilho, né, que a gente consegue desarmar, mas poderia ser dar uma coisa bem, dar ruim mesmo. Mas tá, e o que tu faz, Lu? O que tu faz efetivamente em relação a isso, assim? Nesse caso eu fiz isso. Eu parei tudo que eu estava fazendo e comecei a falar. O vídeo te serviu como um processo terapêutico? Sim, naquele momento sim. Uhum. E depois, claro, depois a terapia, né? Conversei na terapia com a psicóloga, mas no momento... Só que tu tem que ter, não dá para levar tudo para terapia, tu tem que ter mecanismos, né, do dia a dia, porque ela não vai me atender 7 dias na semana, 24 horas por dia. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo também ao longo. Sim, não pode ficar dependente, né? Senão tu não toca a vida, basicamente. Das outras coisas, uma coisa que também... não, vamos falar, depois a gente vai falando ao longo aí. Mas e tu? Tem culpa de quê? Tem não, sente. Peraí que eu vou pegar a minha listinha aqui, minha listinha de 3 metros Não, na verdade, esse processo de culpa, ele, que nem tu falou, já é uma coisa meio que tá intrínseca socialmente na gente, né? Os países latino-americanos, a gente é criado dentro de uma doutrina cristã, onde a culpa é basicamente a base para, né, para te dar uma guia, assim. Então eu tenho isso muito, muito desde nova também. Muito desde, porque eu fui criada de uma forma que isso era normal. Então também, esse processo de culpa vem da terapia com tratamento há muito tempo, que agora é óbvio que num processo como esse, as culpas, elas mudam, né? Na verdade, os sujeitos da culpa, eles mudam, né? Mas a forma com a qual eu sinto culpa, o meu hábito é o mesmo, assim, o meu funcionamento é o mesmo. Claro, eu sinto culpas essas mais cotidianas, que é, comi demais, desde que comi demais. Eu tinha o plano de beber menos em 2020, estou bebendo muito mais, né? Porque assim, né? Tá todo mundo. Né? Então, assim. E aí tu te sente um pouco culpado em relação a isso, e essas culpas mais. Eu não digo que são corriqueiras, porque elas fazem parte da tua vida, então ela não é corriqueira, né? Mas elas são mais estruturais, talvez, assim, mais que tu consegue manejar melhor, talvez. Acho que por exemplo, no início eu estava super culpada porque eu não era super produtiva, que também tem a ver com o sistema que a gente vive, que tu tem que viver com um sistema de produção, né? Viver produzindo, que se tu não está produzindo, tu é isso ou tu é aquilo. Tem tudo a ver com, né? Quando tu tem um pouquinho mais de consciência das coisas, tu consegue ir controlando isso, assim. E o melhor é que eu dava conselho para as pessoas desencanarem disso, mas eu era mais perturbada, né? Então, assim, nossa, eu dando conselho sou ótima. E também tem uma culpa que é uma forma com a qual é o meu jeito de lidar com as coisas, que é uma culpa que eu acho que tem bastante arrogância junto com ela, bastante prepotência, que é a culpa que te coloca uma responsabilidade, que eu acho que tem a ver um pouquinho com essa que tu citou, por coisas que não dependem de ti, né? Por exemplo, a gente teve em 2018 um caso na minha família de um problema de saúde, de um afilhado meu, e eu me sentia, até hoje eu tenho trabalhado a questão da culpa por não ter atendido o telefone no momento em que aconteceu, entendeu? Como se eu tivesse culpa daquilo que estava acontecendo, como se não fosse acontecer com ele se eu tivesse atendido o telefone. Sim, não faria diferença nenhuma, né? Mas vai colocar isso na cabeça da pessoa que está se sentindo com aquele sentimento. Então isso acontece muito comigo, de uma certa forma bastante arrogante, se tu parar pra pensar. É a mesma coisa que tu achar que a tua empresa vai parar porque em vez de levantar às 9 da manhã, tu levantou às, sei lá, 9h05, sabe? Essas culpas eu sinto também. Então, na pandemia, essa culpa ela veio de uma outra forma, com outros sujeitos, né? Então, esses sujeitos são são os sujeitos do grupo de risco.
entende? Que são os meus pais, a tua mãe, com a qual eu tenho contato aqui. Os sujeitos mudaram, mas o mecanismo de funcionar, como funciona o meu raciocínio em relação a isso é o mesmo, achando que eu sou responsável, mas se eu for ao supermercado e, sei lá, acontecer alguma coisa, sabe? Se eu for, eu não posso de forma alguma fazer outra coisa que não seja estar isolada com eles, que não deixa de ser uma verdade, né, por cuidado, mas se acontece alguma coisa, ou por exemplo, eu vou ao supermercado, eu já chego me limpando, que nem uma louca, pela possível culpa que eu vou sentir se alguma coisa acontecer. Entendeu? Mas o teu funcionamento é o mesmo. Ele muda os sujeitos e também muda um pouquinho da consciência que tu tem em relação àquilo. Então, assim, eu já citei o caso, por exemplo, do Miguel, né, do meu afilhado, sabendo que isso foi uma construção da qual eu consegui, 2018, faz 2 anos, da qual eu já consegui me libertar de uma certa forma, mas foi muito difícil na época, assim. Então, muda um pouquinho quem está envolvido na treta, mais ou menos assim, entendeu? Mas sim, a forma de funcionar... É o mesmo. O processo é o mesmo. Ou senão, assim, é a mesma coisa que tu pensar que, tipo, tem um filme que até eu não gosto muito desse filme, mas é um filme que ilustra muito bem isso, assim, que é o Jerry Maguire, que ele chega na empresa dele, ele pede demissão e ele fala, essa empresa vai parar agora que eu vou sair daqui. Essa empresa vai, né, tipo... E o cara sai, dá 2 minutos, a galera continua trabalhando. Né? Ou seja, é uma certa arrogância da gente achar que as coisas aconteceram por tua culpa. Né? Claro que a gente tem que ter a culpa. Eu não digo que a gente tem que ter a culpa, a gente tem que ter a responsabilidade sobre os nossos atos. Entendeu? Mas a culpa, ela não te ajuda em nada, na verdade. Então, vem com... a minha psicóloga, eu nunca me esqueço uma fala dela, que ela falou assim, tu tem que começar a ser mais objetivo em relação à culpa. Essa culpa, ela pode te levar a algum lugar, que é trazer isso de uma forma mais racionalizada, né? Que é, ok, estou sentindo culpa, vou repetir isso? Vou fazer diferente? O que essa culpa está me adiantando? Sabe? O que eu estou fazendo em relação a isso? Não adianta me sentir culpada pela fome no mundo e continuar me sentindo culpada, entende? E aí, então, eu trato isso também, no meu tratamento faz muito esse trabalho com a culpa, né? Então, não é de agora, assim. Sim. Eu também, esse tipo de culpa eu sinto, e eu tenho essa avaliação também, que eu acho que é uma certa arrogância, mas é uma espécie de arrogância ao contrário, mas que não é menos ruim por isso. No meu ponto de vista, e nada técnico aqui, nada, muito pelo contrário, é muito com as conexões que eu faço das coisas, é um misto para mim de arrogância com a vontade de te auto-sabotar o tempo inteiro. Porque querendo ou não, tu quer que a culpa seja tua. Porque aí tu justifica toda a ação que tu teve por estar se sentindo culpado, entendeu? É muito louco isso. Se a gente for parar E a gente supervaloriza a importância que a gente tem, né? Nas coisas, tu não te coloca como um indivíduo, né? Mas eu acho que as culpas desse... Desculpa. As culpas desse momento vão se misturando com essas outras pequenas, né? E aí já não sabe mais o que é o que. Esse é o problema. Essas menores até dou conta, assim, eu tenho que falar que tem uma coisa que eu aprendi, ficava muito culpada quando não conseguia acordar cedo, sabe? Porque tem um problema que meu sono é muito bagunçado. Cara, não deu, paciência, sabe? Foi a hora que você conseguiu, então... E aí eu fico me sentindo culpada, daí mas as outras pessoas não têm um trabalho que podem fazer isso, tal. Eu tenho, porque eu posso flexibilizar. Mas, né? Gente, até para fazer alguma coisa, sabe? Até para lutar, a gente precisa estar vivo. Né? Exato. Depois disso, hoje um amigo meu, por casualidade, a gente estava falando sobre leitura, né? Que o hábito da leitura, para ti também é um hábito que a gente tem muito forte, isso, tanto eu quanto tu. Pessoal, quando a gente fala assim, é porque a Lu a gente se conhece há 25 anos, né? Então é muito fácil afirmar essas coisas, não são suposições. E aí eu tava falando sobre a leitura, o quanto eu tô lendo e tal, e lendo algumas coisas que eu gostaria de já ter lido há mais tempo, e tô aproveitando para fazer isso. Mas para mim é muito mais fácil, apesar de estar com um problema sério de concentração, do que uma pessoa, por exemplo, que quer ter o hábito da leitura agora, vamos supor, tá? Aí esse meu amigo tava me dizendo assim, esse é um grande defeito que eu tenho.
defeito? Mas como assim? Não, é que eu não tenho o hábito da leitura. Daí eu falei pra ele assim, e tu quer criar o hábito da leitura no meio de uma pandemia, tu não acha que tu tá te cobrando demais? Vai devagar, vai não sei o quê. Eu também tô nessa vibe de tipo assim, cara, se tu puder não te cobrar, nesse momento, isso não é uma se coisa, cobre. isso é uma coisa que eu queria falar. Porque as pessoas, todo mundo, quase todo mundo, eu acho, eu fiz, acho que todo mundo fez planos, né, no começo da quarentena. Que acho que eu falei já no começo, né? Vou ler todos os livros que eu não li, vou ver todos os filmes e séries, vou botar em dia. E depois não deu. Mas eu acho que não é ruim fazer esses planos, porque eu acho que inclusive isso serviu como um mecanismo de defesa para dar alguma perspectiva naquele momento, nem que fosse só para começar a se adaptar à quarentena, precisava ter alguma perspectiva, ter alguma coisa ali para fazer. E não foi errado. Né? O problema é que agora, quando não deu, tem que parar e reavaliar. Não pode só dizer, nossa, não consegui. Não consegui, é que não dava. Não era possível, não foi possível. Mas não foi errado fazer aqueles planos. Mas aí eu acho que é essa relação que a gente tem que ter. E isso vale pra vida, não só agora. É tipo, dos planos que tu teve e, tipo, fracassar em todos os planos faz parte. Seja uma coisa pequena ou seja uma coisa grandiosa, né? Faz parte. É um desvio no caminho, às vezes, sabe? É readequar. E hoje a gente estava falando, né? Hoje eu e tu, a gente estava falando sobre a coisa da concentração, de daqui a pouco, uma coisa, um assunto te chama mais atenção e tu vai lá e te desvia e vai para outro. E tal. E eu acho que tem muita coisa acontecendo. Isso. E tem muita coisa acontecendo. Fiquei pior. Né? Eu sou horrível nisso e tô pior. Então, mas a gente está num momento em que está tudo acontecendo, uma crise dentro de outra crise, que está gerando outras crises. Então, eu pelo menos me sinto muito mais dispersa, assim, né, de tipo, eu tô aqui, mas, poxa, eu precisava escrever sobre isso aqui que aconteceu agora, entendeu? Eu precisava refletir sobre isso, tanto que eu te pedi várias dicas de livros essa semana sobre um assunto atual, né? Então, assim, tu também tem isso, tem as variações que daquele plano não vai, a vida, ela é meio que, né, tipo, não é uma a vida é assim, uma estrada reta, exatamente. Mi, vamos dar uma olhadinha nos comentários? Vamos chamar a nossa produtora? Carolzinha. Oi, Carol, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem comigo e vocês? Como é que estão? Oi, tudo bonita. Certinho. Beleza. Tá? Tudo bem comigo também. Trabalhando aí para me sentir menos culpada também pelas coisas que eu não consigo, que eu prometo para os outros, às vezes eu não consigo entregar. Então vamos lá, né? Vamos lá. Legal, bacana. A gente tem a participação de um monte de gente, tem uma galera aqui do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que mais? A gente tem o pessoal de Minas também participando. Depois podem colocar aí de onde está vindo cada comentário, cada contribuição aí para a live das meninas. E falando um pouquinho assim, né? Um beijo para Beijo pra Noeli, a nossa mãe, né, Lu? Que tá aí assistindo. Tem uma galera comentando, só Cândido e Rocha, né? O João Paulo deu um oi, tô por aqui, gurias. A Bruna, a Ângela, a Beta Narciso. Então tem uma galera aqui, né, assistindo junto com a gente. Vai a minha testa depois? Deixa eu ver quem mais. O Vini, Roger, tá participando também. O Fábio Minotti entrou agora. Luciene, Fátima. Então, quando vocês estavam falando, né, sobre a questão da culpa, vieram alguns comentários bem interessantes aqui. Obrigada pela contribuição, né, gente? A Ângela coloca assim, né? Gurias, eu me sentia culpada até pelas coisas boas que aconteciam comigo. Faltava um sentimento de merecimento dentro de mim, sabe? Muita terapia, mas ainda tenho uns surtos. Então, a Ângela trouxe essa contribuição. A Bruna também colocou, enquanto a Michelle estava trazendo a questão da culpa, não ser contraditório, mas está próximo ali da arrogância, ou da prepotência, né, da soberba. A Bruna estava falando que se identificava, né, com a culpa que se reconhece na culpa que parece arrogância.
né? A Luciene também trouxe, né, que sente culpa por tentar fazer muitas coisas e não conseguir dar conta depois. A Luciene isso. Vou mandar um beijo para ela. Luciene Fátima Silva, isso aí. A Bruna, ela traz um relato também, seguinte forma. Ajo como se eu que tivesse que proteger minha família. Culpa antecipada de acontecer algo com minha mãe, principalmente. Culpa de contaminar alguém. A gente vê, né, acho que na live passada já surgiu esse comentário e agora ele volta aqui, né? A Beta Narciso também comenta, culpa por tudo, não limpar a casa toda, não ler mais, não me sentir produtiva, sem contar a culpa materna, essa é foda. As mulheres aí na pandemia, né, gente, que o serviço tá... De não limpar a casa eu não tenho, não. Até acho que rende esse papo sobre maternidade na pandemia, hein? Porque eu acho que tem um monte de gente que pode contribuir. Nenhuma de nós tem filho, mas a gente sabe o quanto está sendo difícil para uma galera, né? Tipo... A gente tem amigas que têm filhos e que estão passando um sufoco aí, né? Sim, com toda a questão de... Exatamente. Difícil mesmo. Tem até um acúmulo, né, de atividades, na verdade... e nessa linha, né, a Luciene traz que tem muitas coisas para ler e não consigo. A Bruna até coloca, né, muito bom ter uma listinha, só não ficar obcecado e culpado de não cumprir a listinha depois, né, Bruna? E aí o Fábio Minotti, ele traz, assim, um relato aqui bem importante também. Nesse período, tenho sentido basicamente duas culpas. A mais superficial é não estar fazendo exercícios físicos por pura preguiça. A outra é em relação a questionar a minha paternidade. Sempre me achei um pai foda, e agora, estando 24 horas por dia, todos os dias com ela, não estou sabendo lidar em manter a minha individualidade, a dela, e estimular para que se mantenha ativa em relação à leitura, alfabetização, atividades intelectuais. Olha aí, a gente falou bastante das mulheres, né? Mas tem um relato de um pai aqui, super importante também. Interessante. Sim. Interessante. E na verdade, essa questão dos... Opa! Não, eu ia dizer que eu achei muito legal ele colocar, porque é difícil os homens falarem e expor o que estão, como se sentem, né? Sim. A gente pode ver que a maioria que fala é mulher, né? E achei muito bom, muito legal mesmo a gente ter esse relato. Porque não deixa de sentir, cultural, né? Porque não fala que... Exatamente, é uma questão cultural. E é uma bobagem, porque vai sofrer mais se não falar. Porque não fala, não deixa de sentir, né? Essa questão... O problema não some. E essa questão dos filhos é muito, muito foda mesmo, assim. Porque as crianças, no momento, o que elas têm? Elas têm aulas online, né? Que os professores estão se adaptando também para fazer o melhor que eles podem, dando aulas online. Os pais estão trabalhando com as crianças em casa, então a qualidade desse tempo que elas estão passando com as crianças nem sempre é a qualidade que eles gostariam que tivesse, né? E até na própria aula online, assim, que tem que ter alguém acompanhando ali, principalmente quando a criança é pequenininha, né? Não sei se é o caso do Fábio, eu não me lembro a idade que tem a filha dele, mas os pais, daí tem que parar de fazer o trabalho home office para acompanhar o filho que está ali na aula online. E aquela aula online também tem todos os problemas que a gente tem aqui de tudo, com criança pequena, é uma loucura. Eu admiro muito as professoras que estão fazendo e se organizando da melhor forma possível para que isso aconteça. Então, assim, realmente é muito difícil, porque tem que dar conta do que já davam conta e ainda o papel um pouco que é da escola dentro de casa. Então, é uma culpa que foi embutida sem muito tempo para reflexão, né? Sem muito tempo para... Isso aí. Sim. A Bruna só faz uma observação aqui, gente, que a listinha que ela citou não é uma lista de tarefas, é uma lista de desejos. Então, é uma dica aí para substituir os termos também, que pode facilitar as coisas, viu? Sem tirar a carga pesada da tarefa e deixar a questão do desejo. É verdade. Não ser uma lista do mal, né? Ser uma lista do bem. Faz diferença isso. O que mais, Carol? Muito bem, aí veio o pessoal aí se manifestando, Cachoeirinha, Belo Horizonte, Minas Gerais, a caravana de São Paulo,
A Bruna colocou aqui, beleza. Que mais? Assim, a Bruna também colocou que conseguiu desencanar, né, de louça e limpeza. A Beta reforçou, né, que se sente culpada quando vê a casa suja e as crias rolando no chão. Acontece, né, Beta? E também a coisa assim de querer, a Beta também traz, né, de querer aproveitar o tempo com os filhos e ao mesmo tempo dar conta do resto, né, gera muita culpa, a gente realmente não tem horas suficientes no dia e nem disponibilidade, é humanamente impossível, né. A Luciene traz, né, muito difícil, tenho uma adolescente e um bebê de 2 anos e 7 meses, estou bem louca, culpada, por às vezes querer sair correndo. Então, a Luciane às vezes tem vontade de fugir e se sente culpada por ter esse sentimento também, que, enfim, é possível, né? Não, isso já era um sentimento. Eu falo dessa forma, assim, pela convivência com os meus afilhados e participar muito da criação deles, né? Essa questão da culpa, ela já vem antes também da pandemia, não é uma coisa da pandemia, né? Já vem a coisa da cobrança do pai e da mãe perfeita, principalmente da mãe, né, da coisa da perfeição, de ser uma coisa divina, e na verdade não, na verdade, tipo, as crianças enlouquecem a gente também, né? Sim. E não tem nenhum problema em se sentir, exausta e querer fugir das crianças e da casa e fugir de tudo, porque isso é do ser humano, isso é super normal. Exatamente. Não tem nenhum problema nisso. Não exatamente, mesmo. Não se sintam sós em sentirem isso, não tenham vergonha de sentir isso, entende? Vocês não são menos mãe ou menos pai por causa disso. Não. A gente já vem com uma carga muito pesada da sociedade e a gente ficar se dando mais culpa, mais responsabilidade pelo que não deveria ter. A gente não precisa, né, ser carrascos de nós mesmos. Tem que deixar um pouco mais leve. Mas eu acho que é legal ver que tem, né, tem outras pessoas também sentindo a mesma coisa, né, que não estamos sozinhos nisso. Porque quando tu vê isso, tu tira, quando compartilha e percebe que tem outras pessoas, tira a responsabilidade do indivíduo, né? Porque, se tem outras pessoas sentindo a mesma coisa, então não pode ser só meu, não pode ser um problema meu individual. E aí tu consegue enxergar o problema por outras perspectivas e resolver, e tentar ver formas de resolver, de não se sentir culpado. Acho que isso que é a grande vantagem de compartilhar, né? Acho que estou dizendo isso porque uma das coisas que eu acho que é possível fazer, a gente estava falando lá no começo, a Michelle perguntou o que eu faço, né? O que eu fazia quando me sentia assim. Eu falei, tive uma catarse. Eu estava sozinha em casa, eu falei com a câmera. Mas conversar, sabe? Botar para fora, falar, verbalizar, ouvir, se escutar. E eu queria dar uma dica. Tá sentindo. Eu queria dar uma dica de série que as meninas vão saber, que realmente é uma série que fala muito de problemas humanos, enfim, que é a This Is Us, né? Por que eu me lembrei dessa série? Porque a Bruna falou que ela também se sente ali com a questão da culpa de não conseguir resolver tudo ou de ser responsável por tudo, na verdade, né? Da família e tal. E tem um personagem específico nessa série que é o Randall. E aí, quando eu me deparei com esse personagem, que eu me identifiquei muito com ele e vi o quanto ele é mala sem alça, o quanto ele é chato por ser daquele jeito, eu preciso mudar. Então, assim, eu queria deixar aqui a dica para verem essa série. Eu vou só desculpa um pouquinho, vou pedir licença para vocês um segundinho. A minha psicóloga sempre fala que eu tenho que ser autêntica. E sendo eu esqueci de botar o computador para carregar. Então eu vou fazer isso agora, tá? Já volto. Carolzinha, vai lendo aí. Vamos lendo. Nossa, This Is Us, série do coração. A gente chora litros, mas é maravilhosa, vale super a pena. Não, e tu fica assim, ó, eu já passei por isso, ou é isso, sabe? Tipo, é muito humana, né? É uma coisa muito, muito do ser humano que acontece ali.
Exato, exatamente. Jimmy, eu acho, Jimmy, Michele, né? Quem não sabe, no íntimo, Jimmy. Vou ler alguns comentários mais aqui, tá? Então, o Fábio estava respondendo, uma de vocês perguntou quantos anos ela tinha, ou acho que aqui nos comentários, ela tem 9 anos, uma linda, maravilhosa, né? E aí a Beta Narciso colocou aqui, olha os pais aqui, gurias, queremos mais sobre isso, né? Isso aí, bacana, descobrir o universo da paternidade também. A Bruna, ela colocou aqui assim, minha analista disse que momentos como esse afloram muitas características que já existem em nós e entre nós. Sinto isso, tanto os bons quanto os mais dolorosos sentimentos. Verdade. E a Ângela, enquanto você estava falando, ela colocou, falei com a minha irmã sobre isso, porque ela disse que vai voltar a trabalhar e está com medo de não dar conta de tudo, casa e filhos. Mas é engraçado porque não temos que dar conta de tudo, mas entender isso é muito difícil. Parece que ficamos vulneráveis e fracas diante disso. Né? A Bruna tá pedindo tua senha da Netflix, Michele, para ela poder ver. Tem na Amazon, tem na Amazon. Na Amazon. Isso aí, a Beta já respondeu aqui, gurias, vocês estão atrasadas. Ai. Não, mas é isso. Não, gente, a gente não tem que dar conta de tudo e a gente não consegue dar conta de tudo, não é? É impossível, humanamente impossível. Eu queria. Tem mais alguém aí agora, Carol? Não, tá. Por enquanto não. Uhum. Tá, daqui a pouco tu volta. Beleza, até mais. Até mais. Até. Opa! Não, eu queria falar, porque eu lembrei de uma coisa. Que uma das características do transtorno bipolar, até foi engraçado eu falar, né, mas eu controlo isso, controlo aquilo, porque uma das principais características é a culpa. O paciente de transtorno bipolar carrega muita culpa. Muita, e tem a ver, inclusive, tem a ver com os episódios de mania, a gente faz muita merda, né? E quem não? Então, assim, quem não, né? Faz tempo que eu não tenho, mas assim, né? Eu sempre lembro. Eu lembro de coisas de quando eu tinha 18 anos, né? E fico me culpando até hoje. É um negócio terrível, gente. Vocês não têm noção. Isso. Mas eu racionalizo, não é real. E. Quer dizer, né? Foi real um dia, não importa mais. E eu lembro de coisas que eu fiz de quando eu tinha, sei lá, quinta, era adolescente, e aí quando aquilo vem, fica martelando na cabeça, e eu fico me sentindo culpada. O negócio nem era tão importante, sabe? Ou já passou, e era coisa de adolescente mesmo, e aí eu fico com aquilo ali. Isso aí, sim, me deu, sabe, eu fico meio assim, eu tenho que controlar bastante. Quando aparece isso, eu já vou fazer outra coisa, sabe? Tento, ou não. Outra coisa também, que isso aí serve para todo mundo, tá? Não é só para quem tem transtorno bipolar, não. Que às vezes é melhor também, quando o pensamento está muito persistente, e que começa a travar, que a pessoa começa a travar, deixar, pensar. Para o que está fazendo e deixa o pensamento fluir, sabe? Para ver até onde vai e para tentar entender o que é aquilo que está sentindo. Isso é uma outra coisa que eu aprendi também. Lu, deixa eu te perguntar. Tem uma série na Amazon também. Eu sou a mulher das séries, dos filmes, né, dos livros, que é Modern Love, que é uma série que a Anne Hathaway faz uma personagem que é bipolar. Eu gostei muito da série, teve alguns episódios assim que foram meio um pouco mais cansativos. Tem um episódio que o cara tem transtorno de ansiedade, né, que é o que eu tenho, que eu achei super bem, assim, o que colocaram do cara ali, porque não foi uma coisa caricata, não foi nada. Mas da Anne Hathaway, eu achei que tinha um pouquinho de caricato ali, eu queria a tua opinião pra gente poder, indica, não indica, é legal ver o que tem de bom ali, o que não tem. Eu acho que é uma boa série, porque fala de relações humanas também, né? Sim.
querendo fugir do tema da culpa, mas assim, eu acho que é uma boa série para indicar. O episódio dela, eu acho que tem um momento que é bastante caricato, porque dá a impressão que o bipolar é a pessoa que sai, sei lá, pulando em cima das coisas, sabe? Tipo, lá no extremo, né? No extremo. Mas eu entendo isso porque é um episódio, né? Tem que mostrar todo o processo que às vezes leva anos num episódio. Então tem um momento que a fase da depressão dela é bastante real, assim. Ela se boicotando e isso aí, nossa. Quando o Polar tá na depressão, ele começa a lembrar das coisas que fez quando teve episódio de mania e começa a se boicotar, porque ele começa a se punir, ele fica muito culpado, e ele começa a se punir pelo que ele fez lá, sei lá, 1900 Guaraná com rolha. Então fica a dica aí ela da série. Como é Modern Love, né? Modern Love. Que tem na Amazon, que retrata aí a história, a Anne Hathaway, maravilhosa, musa, diva, que ela tem transtorno de bipolaridade, né, e também tem um caso de transtorno de ansiedade na série. A Lu falou esse negócio de retratar um pouco mais caricato, realmente, para quem escreve, ou para quem retratar pessoas com distúrbios mentais é muito difícil, né, porque tu tem que mostrar na cena, ou escrever sobre aquilo, e é bem complicado. A gente sempre troca muita ideia sobre isso, né, Lu? Uhum. É bem difícil mesmo. Eu lembrei dela porque tem uma parte que ela tá super culpada, assim, que ela se sente super culpada. Eu acho que era por não ter revelado que ela tinha a doença pro cara que ela tava saindo. Alguma coisa nesse sentido. Isso é verdade. Uhum. E aí ela se sente mega culpada por não ter falado pra ele, sabe? Isso é muito real. Já aconteceu com ele. Porque ao mesmo tempo que a gente tem medo do preconceito, também não dá pra falar, porque quando acontece alguma coisa, dá uma... Aí a gente se boicota e faz, sei lá, some, corre, entendeu? E não é bem assim. Mas é que eu acho que a doença é bem real, essa parte do... É que a bipolaridade em si, ela tem muito preconceito em cima da doença. Sim, é muito... Se tu pegar, a ansiedade virou moda, né? A gente sente culpa por ter Ai, gente, nossa, eu me mexo demais, eu fui ver isso outro dia publicando o vídeo, mas eu acho que eu não consigo resolver isso, gente, desculpa, vou tentar. A gente se sente culpado por ter a doença, sabe? É um negócio que é genético, então é bastante absurdo, assim. Eu não sei, não dá pra... porque o problema o problema é que eu fugiu a palavra. É que a gente tem isso tudo potencializado, isso que eu ia falar. A gente tem tudo isso potencializado, né? E aí não querendo assim não querendo me achar, né? Mas eu acho que eu consegui hoje, eu acho que eu consegui chegar num nível de estabilidade que eu consigo já controlar essas coisas. E mesmo quando eu sinto, eu não deixo que fique muito tempo ali, sabe? Talvez você tenha conseguido identificar, não controlar, mas identificar mais rápido. Dar nome, identificar, nomear e o que eu vou fazer com isso. E que é fundamental, né? Para não ter, sei lá, eu espero não ter mais crises. Não sei se isso mas eu posso ter. Então, tem que estar sempre alerta. E eu acho que é bom lembrar. Acho que é bom lembrar a galera que está com a gente agora que não é porque tem um sintoma do que a gente está falando que daqui a pouco vai ter bipolaridade ou transtorno de ansiedade. É só um bate-papo aqui, não acha que precisa... Não, muito importante, inclusive para pessoal que não conhecia o blog ainda, se tiver alguém que não conhecia o blog, porque eu que criei o blog, eu tenho transtorno bipolar, já faço tratamento há 20 anos, e a ideia do blog era justamente falar como uma paciente que conseguiu controlar a doença, né, e a gente veio para a live também trazendo essa experiência de pacientes, né, que conseguiram controlar uma doença, mas a gente não está falando só para pacientes, a gente está falando para todo mundo, porque as pessoas passam por problemas semelhantes, né, a gente sente mais, a gente tem outros efeitos que as outras pessoas não têm, mas as coisas são muito parecidas, às vezes, né?
esse tipo de problema. Os problemas do dia a dia. A vida é a vida, gente. A vida acontece independentemente da gente ter transtorno ou não. E ela não é delicada, ela não é boazinha, ela vem batendo na cara mesmo, traz os mesmos problemas para todo mundo. Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que é útil para. Acaba sendo útil para todo mundo, assim, esse bate-papo. Vamos chamar a Carol de novo? Eu acho que a gente pode pedir para a galera sugestões de novas pautas, né? Para Verdade, é. Para as próximas lives. A gente tem ideia de chamar a galera, algumas pessoas para conversar com a gente sobre assuntos específicos, né, Lu? Mas sempre é bom dar uma olhada no que a galera sente falta de conversar, assim. Não, isso é muito importante. Desculpa, gente. Mas eu queria levantar uma questão também. Será que a culpa também não é uma forma de policiar, de nos controlar, não do sentido da sociedade controlar, mas de, sei lá, superego. Não deixa de Mas talvez, será que a gente precisa da culpa para ter responsabilidade sobre as coisas? Não sei, precisamos? Não faço a menor ideia. Né? Mas acho que ela tem um pouquinho... Que é isso, que nem tem ansiedade, assim, que quando explicam o diagnóstico do transtorno, sempre falam que a ansiedade é uma coisa super normal, não vão pensar assim, ansioso é aquele que quer chegar cedo na reunião e tal. Não, o transtorno ele é bem mais complexo que isso, né? A ansiedade, ela também te paralisa, enfim, te falta o ar, né? Em certos momentos quando tu tá numa crise, tu imagina sempre o pior cenário, enfim, é uma coisa que realmente prejudica um pouco o andar da carruagem. Bastante. Mas o que acontece? A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa quando ela está no equilíbrio. A ansiedade, ela é assim como o medo, como a gente tem medo, o medo ele te dá uma, né? Ele tem essa questão de tipo, será que a culpa entra nisso também? Eu não sei. É de defesa, né? Só que eu queria saber das pessoas se elas têm um episódio de culpa para contar que tenha sido meio absurdo, assim, sabe? E tipo, nossa, por que eu me senti culpada por isso? Tipo, meu time não ganhou porque eu não usei a camiseta da sorte. Tá, nada a ver. Pode ser, não sei, né? Eu senti, nossa, porque o Grêmio não ganhou o Mundial. Tu tem algum? De culpa, hoje eu consigo ver que essa história do Miguel, por exemplo, foi uma coisa meio absurda, assim, eu ter ficado tanto tempo remoendo de não estar com ele naquele momento, assim. O absurdo no lado muito, tipo, não tinha qualquer coisa que acontecesse ali, aconteceu o que aconteceu, tinha que acontecer o que aconteceu, né? Ele teve um AVC, então não tinha o que fazer, né? E aí hoje eu consigo enxergar que a culpa que eu senti durante algum tempo em relação a isso não faz o menor sentido, né? Mas assim, culpas absurdas, assim, de tipo, até o engraçado. Sei lá, o Inter perdeu pro Mazembe porque perdeu mesmo, entendeu? Não teve nada a ver. Tipo, eu tava com a minha camiseta da sorte no dia, não tem nada a ver. Nossa. Perdeu porque eu tava com a camisa do Grêmio no dia. Pode ser. Cara, não sei, assim, um episódio... Tu tem algum, assim, que tu lembra que, tipo... Que seja contável, né? Então eu pensei, depois eu meio que me arrependi. Tentando lembrar que... Não, tem essas coisas assim também de... Logo que eu vim para São Paulo... Quando eu vim para São Paulo, eu achava que ia acontecer alguma coisa com os meus pais e com a Carol. Por quê? Por quê? Não, mas isso para mim, pelo menos, é mega normal, assim. E eu ficava até imaginando, nossa, mas se acontecer, aí eu vou comprar uma passagem, e aí eu vou... Eu tenho algo de culpa meio absurdo, me lembrei agora. O quê? Na época que eu morava na Argentina,
eu morei em Buenos Aires, 2 anos e tal, e na época eu vinha muito para o Brasil para reuniões com os clientes que eu tinha aqui, principalmente em São Paulo, e dava uma passada em Porto Alegre. E aí, na ida para Buenos Aires, eu tinha pego um voo da Aerolíneas, não recomendo, hashtag, né, não recomendo, e deu uma pane no avião, tá? Não estava funcionando algo muito importante no avião e tal, bababá. Então, a gente teve que ensaiar posição para preservar teus dentes, para poder identificar o corpo. A gente teve que tirar tênis, tirar óculos, tirar tudo, botar em cima, enfim, se preparar para o pior. Tanto que quando a gente posou, tinha caminhão de bombeiro, ambulância, tudo esperando para o pior acontecesse. Eu, como morava sozinha lá, eu abracei um senhor argentino, né, do meu lado, disse, pelo amor de Deus, me dá um abraço, sabe? Mas, nesse meio tempo, foi incrível o raciocínio que eu tive, assim, para ver como a pessoa, quando ela é culpada, quando ela se sente culpada, ela se sente culpada. Eu pensava para mim assim, ó, eu não posso morrer aqui. Eu não posso morrer aqui, porque como é que os meus pais vão fazer com o meu corpo? Eu pensava, eu juro que eu pensava isso. Eu disse assim, ó, se é para cair de avião, que seja no Brasil, sabe? Eu pensava a mesma coisa, se acontecer alguma coisa aqui comigo, não pode, porque vai dar maior trabalho, olha só o trampo que eles vão ter. Sabe? Eu pensava no trabalho. Meu corpo pra lá. Exatamente. Jura que ia ter restos de corpo, né? Se caso acontecesse alguma coisa. Né? E jura que eles iam estar pensando justamente nisso se algo acontecesse comigo. É muito, né? Uhum. Mas naquele momento eu juro que era o que eu pensava. Eu juro que era o que eu pensava. Tanto que a aeromoça lá pediu para quem falasse o espanhol e o português ficassem nas saídas de emergência, né? Que falasse os 2 idiomas, e eu tava paralisada. Porque era nisso que eu pensava. Eu não conseguia falar com ela, responder para ela nada, assim, sabe? Sim, não posso morrer porque eu vou dar trabalho para os outros. Né? Exato, não posso morrer aqui. Não posso morrer aqui, sabe? Uhum. Ah, lembrei de uma coisa também, com relação ao trabalho. Eu me cobro muito. Isso é uma coisa que gera culpa, né? Não sei, eu até queria ouvir da galera aí se tem isso também, se sente isso também. Mas eu me cobro muito, não é só de me dar tarefas, mas porque isso eu não faço mais, mas de que tem que sair perfeito. Aí às vezes eu faço um trabalho e eu acho que, sei lá, o livro não vai vender porque saiu uma coisa que era para ser no plural, saiu no singular, eu sou revisora, né? Sabe? E aí a responsabilidade é minha, porque foi aquilo ali aquele detalhezinho ali que, sabe? E isso é absurdo, né, gente? Tá, mas qual é a tua importância nisso, revisora? Sabe? Não, é grande, é bem grande a importância, mas assim... Recolha-se a sua insignificância, por favor. Mas assim, nada que não possa ser resolvido, entendeu? Tipo, é mais ou menos isso, assim. Claro, Vamos pedir dica pra galera de temas? Sim, a gente pediu já. Vamos ver se a galera tá dando. Vamos chamar a Carol de volta? Vamos. Oi, Carolzinha. Oi, voltando. Como estamos? Bacana, legal. Pessoal participando bastante, continua contribuindo. A gente acho que veio mais uns exemplos, e tem exemplos aqui que podem até ser temas para uma outra live. É um exemplo híbrido aqui, né? É um combo de case, de culpa, com tema também. Ó, por exemplo, João Paulo trouxe aqui, culpa por ter sentido medo de viver certas coisas na vida. Culpa e medo, 2 sentimentos, assim, né? Super... Ai, João Paulo. Super importante, falar assim, isso agora, né? que tá acabando. Mas, ó, de repente, João Paulo... É muito importante esse tema. De repente, o João Paulo pensa nisso e complementa com uma dica de tema para a próxima live, né? Fiquei pensando nisso agora, assim. Muito bom. Muito bom mesmo. A Beta Narciso trouxe aqui, né, que um tema que ela acharia importante seria de desromantizar a maternidade na quarentena. Ótimo. Talvez seja aí alguma coisa bacana para se trabalhar. Né? Tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa para desromantizar, né, gente? A gente se olhar mais como ser humano, né? Exatamente. Deixa eu me ver aqui. Que mais?
Enquanto isso, ó, a Bruna também trouxe uma dica aqui. Nos ajudar de como ficamos bem nesse período. Troca de experiências mesmo. De pessoas que estão fazendo coisas, se eu bem entendi, né, Bruna? Pessoas que estão fazendo coisas que estão deixando a vida mais leve, que estão conseguindo fluir, né? O Fábio Minotti traz aqui uma dica de pauta legal, seria como se manter informado e não se deprimir com as notícias atualmente. Ou é melhor se informar e deprimir, ou não ler notícias e fingir que está tudo bem. Boa, esse foi um dos temas da live passada, né, da estreia. Que o pessoal falou bastante também. Isso, acho que daria para ver, assim, pensar em, de repente, né, aprofundar esse tema aí que o Fábio trouxe. Vamos ver se tem mais temas aqui. Antes de seguir e evoluir aqui nas dicas de temas, né, a Renata Kaptansky, ela trouxe uma contribuição. Ela, olha só, linkando já com o tema que a Berta Narciso trouxe também. Eu sou uma mãe que nunca tive culpa de nada. Nunca padeci no paraíso, porque fui e sou a melhor mãe que posso ser, além de mulher, profissional, etc. Se para ele não fui a melhor, tem bastante terapia para isso. Gente, é uma questão bem, a Renata bem objetiva aí, realista. Exato. Verdade. Gente, vocês não vão acreditar. Deu 1 hora já. Mas deixa eu ler um comentário aqui, que é interessante. Ó, Fábio Minotti diz assim, não assisti a live passada, tô me sentindo culpado agora. Não precisa, vai lá e assiste, ficou lá gravado. Ficou gravado. O pessoal te deixou culpado, né, Tá Fábio? no YouTube também, gente. A gente tá... Canal no YouTube, a gente tá inaugurando. Estamos com a incrível marca de 3 inscrições. A gente não divulgou ainda, por isso. Eu não me inscrevi ainda, preciso dizer, tô me sentindo culpada. Porque o pessoal tá dizendo aqui que 1 hora é pouco, então é possível, né, que vocês tenham esse sentimento agora também. Olha, foi rapidinho, né? Vamos avaliar, com certeza. Lu, a Jaque Schultz também, ela fala pra ti assim, né, que perfeccionismo é um mal de revisora mesmo. Deixa eu ficar tranquila. Sim, eu já ia contar uma história, depois eu falo para ela. Que eu fiz um curso de revisão e eu descobri que no curso que eu podia fazer bem menos do que eu fazia. Um curso de atualização. Acabou? Acabamos por hoje? Por hoje é isso, Tem uma última dica aqui. Da Rê, que entrou aqui agora. Falar sobre sororidade e como ainda as mulheres não sabem o que é e como agir. Sororidade. Bom também. Agora sim. Ampliaria para a opressão da mulher. Sim. Esse tema eu acho que vai vir com o tema da maternidade, vai. Vai. A gente não sabe ainda porque a gente faz os títulos e tal, né? E... Aumentou muito a violência contra a mulher. Violência doméstica. Palavrinhas finais? Carol? Então, quero agradecer vocês por eu estar fazendo essa tarefa aí de moderar um pouco os comentários, também interagir um pouco com o pessoal, que é muito bacana. Além de eu estar ajudando na organização, eu também participo aqui, todo o conteúdo está sendo super útil para mim, toda a interação está sendo muito gostoso estar junto com vocês e também ter esse espaço de compartilhar a vida, né? Nesse momento tão desafiador que todos nós estamos vivendo. Então, obrigada a vocês duas, time, Lu, obrigada a todo mundo que conseguiu interagir hoje também. A gente que agradece, Carolzinha. Obrigada, Carol. Tamo junto. Tamo juntas. Tamo juntas. Hashtag tamo juntas. Mi.
Na verdade, foi muito legal. Eu estava hoje preocupada de tarde falando com a Lu, tipo, cara, não me preparei, né? Não sei muito bem o que falar e tal, porque para mim a culpa é um tema recorrente, enfim, eu não queria estruturar muito isso, e eu acho que foi muito bacana, acho que, não sei, eu tive uma sensação de alívio, assim, conversar sobre isso. Foi muito bacana, e as interações, nossa, eu amo, de paixão, assim. Então, tomara que segunda-feira que vem a gente tenha mais interações, mais gente. A gente vai decidir o tema que a gente vai falar, né, Lu? A gente está pensando em trazer alguns convidados. Eu já falo sobre isso. Bom, enfim, é isso. Obrigada. Obrigada, Mi. Bom, gente, eu acho que espero que essa live tenha somado, que tenha ajudado um pouquinho vocês a se sentirem melhor, a não se sentirem tão culpados. Acho que independentemente de ser arrogância ou não, acho que a gente tem que entender que a gente nunca vai atender as expectativas dessa sociedade. E a gente tem que ser, eu acho que, um pouquinho mais generosos com a gente mesmo. Nós temos que ser. Ô, Jaque, estou me revisando ao vivo. Nós temos que ser mais generosos conosco. E ainda mais num momento como esse. Eu acho que a gente já tem tanto problema colocado de fora e a gente não precisa trazer mais problemas para nós que não são cargas que não são nossas. Então, acho que é importante parar, olhar. Evidentemente que tem coisas que sim vão ser a nossa responsabilidade, mas parar e olhar exatamente o que é nosso e o que não é. E, dito isso, foi muito bom estar aqui com vocês. Antes de terminar, é claro, vou pedir de novo para vocês seguirem a gente no Facebook, acompanharem o blog, para ficar sabendo mais sobre os assuntos que a gente conversa aqui, e sobre outros também, www.queriaserpsicóloga.com.br. A gente está também no Instagram, @queriaserpsicóloga, e agora no YouTube estaremos. E até o final da semana, de cada semana, a gente vai estar com uma live no YouTube também. Tá certo? Deixa eu ver se não esqueci mais nada. Não esqueci nada. Um oferecimento Rivotril. Não, tô brincando. Olha. Tá, e aí ao longo da semana a gente vai conversar, vamos fazer uma reuniãozinha de pauta e ao longo da semana a gente vai divulgar a pauta da próxima, tá bom? Então tá, gente, obrigada, foi muito bom estar com vocês aqui. Beijo, meninas, também, certo? Beijo, Lu, beijo. Beijo, tá. Boa noite, galera, até mais. Beijo.